Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 3 até o versículo de número 18. Gostaria de convidá-los a ficarem em pé. Agora, antes de orar, vamos ter uma palavrinha de oração. Senhor Deus, a palavra do Senhor se encontra diante de nós, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a colocar essa palavra dentro do nosso coração, para guiar os nossos passos, para conduzir a nossa vida, para que a gente possa refletir e pensar conforme a Tua palavra estabelece. O Senhor tem a oportunidade nesta manhã de nos aproximarmos do ideal que o Senhor espera de cada um de nós, que é nos parecermos com o nosso Senhor Jesus, a imagem de Cristo. E a Tua palavra pode produzir isso em nós. Nós estamos aqui expostos a ela e pedimos que o Senhor assim faça para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O versículo de número 3 de 1 Samuel, capítulo 1. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ófines e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava repeti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que estava chorando, e ficava sem comer. Versículo 8. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito, e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Então ela orou ao Senhor, e Eli observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouviam sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nenhum e nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. E Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizer. E disse ela: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Podem assentar. Mas mantenham suas Bíblias abertas, que nós vamos retornar a alguns versículos desse texto aqui. Meus irmãos, os relacionamentos entre as pessoas, eles vão se aprofundar, tornar-se cada vez mais íntimos,
mais seguros quando existe uma relação de confiança. Isso não é no matrimônio somente, isso em todas as instâncias da vida humana. O ser humano é um ser relacionável, socialmente relacionável, e para que se haja uma relação de confiança, é necessário observar alguns critérios, por exemplo, como parceria, como confiança mútua e etc. Agora, para obter todas essas descrições anteriormente aqui comentadas, para aprofundar o relacionamento, é necessário abrir o coração, compartilhar aquilo que nos é caro muitas vezes. É necessário abrir o coração e permitir que ele seja visto, ou que seja visto aquilo que de fato nos importa. Na verdade, os relacionamentos se tornarão cada vez mais profundos e íntimos quando se percebe a confiança mútua entre essas duas pessoas. E como é que eu posso demonstrar que eu confio em uma outra pessoa? Quando eu conto a ela alguns segredos, por exemplo. Quando eu compartilho algumas coisas que me são caras. Quando eu me relaciono abertamente com essa pessoa. E é justamente essa demonstração de companheirismo mútuo que vai fazer com que o relacionamento se aprofunde cada vez mais. É necessário abrir o coração e permitir que seja visto aquilo que de fato nos importa, o que é de uma preciosidade sem igual para nós. No entanto, eu sei que isso não é fácil, principalmente no mundo como o nosso, onde a amizade é descartável, onde você mede o seu grau de popularidade pela quantidade de amigos que você tem no Facebook, por exemplo. Olha como eu sou uma pessoa amada, adorada, as pessoas me querem bem, olha a quantidade de amigos que eu tenho. Mas se você for colocar numa peneira, não dá um, porque a amizade hoje em dia ela é muito descartável, e é só a gente observar o quanto em alguns momentos nós nos damos mal em confiar a alguém uma coisa que nos importa, uma coisa que nos é importante, uma coisa que nos é cara. Então a amizade muitas vezes não aprofunda, o relacionamento não se aprofunda muito o medo de errar, ou o medo de ser ferido quando compartilha o coração. Então não é uma ação muito fácil, mas é uma ação necessária. Se quisermos nos aprofundar em intimidade com alguém, a gente tem que ser muito transparente com esse alguém. Só que nos cabe fazer escolhas, pedir a Deus que nos dê direção para encontrar essas pessoas que de fato a gente pode confiar, os anseios mais caros de nossa alma. O tempo todo, as Escrituras nos convidam a buscar relacionamentos sinceros. A Bíblia propõe isso, e se ela propõe, há de fato a possibilidade de que isso aconteça, a encontrar em nossa busca de amigos aquele que é mais chegado do que um irmão. Dizem que o amigo é o irmão que a gente pode escolher, né? Tem aquele irmão de nascimento, nasceu, não pude escolher para ter a minha amizade, mas o amigo é aquele irmão que eu posso escolher, onde os seus valores se comunicam com os meus. Convida-nos as Escrituras a sermos dois, e não somente um. Caso um tropece, o outro vem e fortalece aquele que desfaleceu. Então sempre a proposta é que a amizade possa ser presente e constante na vida de um cristão, que não é possível viver em unidade, a gente precisa ver de forma coletiva, até para chamar os discípulos. O Senhor chamou os discípulos em alguns momentos em dupla. Primeiro foi Pedro e André, depois Tiago e João, depois ele vai escolher um por um, mas quando ele vai enviá-los, ele sempre envia em dupla. A necessidade de serem dois, a ideia do amigo mais chegado do que o irmão, que as Escrituras o tempo todo aqui mencionam. Ou seja, a vontade de Deus é que ambos tenham a mesma intenção em relação, e que nessa intenção em relação a amizade se aprofunde, mas isso não é fácil. Não é fácil encontrar, né? A gente sabe que no nosso ambiente de igreja, nosso ambiente cristão, a gente tem mais possibilidades do que uma pessoa não cristã, porque a amizade nesse mundo afora ela é rara, né? Tem um ou outro aí que tem muito caráter, que respeita aquilo que o outro sente, e que de fato é um túmulo quando se diz alguma coisa que lhe importa, mas não é raro encontrar nesse mundão aí fora amizades assim tão sinceras. No meio cristão é muito mais fácil, porque existem coisas que nós acreditamos, existem coisas que nós entendemos como sendo valorosas, os nossos
os nossos valores são os mesmos, e por ser os mesmos valores, possibilita um relacionamento mais sincero. Mas, como eu disse, não é fácil. Abrir o coração não é uma tarefa muito fácil. E também não, aqui estou propondo que você abra o coração para qualquer um. A ideia é de que eu só posso aprofundar em relacionamento se eu tiver intimidade. E a intimidade diz respeito à confiança que eu tenho. E a confiança se desenvolve quando a gente é transparente com o outro. Então é um conjunto de coisas que vão nos conduzir àquilo que a gente entende ser a nossa busca, que é a busca por uma intimidade. Abrir o coração não é uma tarefa fácil. Abrir o coração é uma atitude de risco. As experiências da vida nos diz que não é confiável confiar os nossos segredos aos outros, principalmente quando depois a amizade acaba, né? Tem aqueles canais de fofoca de famosos, que eles ficam sempre na expectativa de quando o casal se separar, o outro conte alguma coisa da vida dele, para tornar isso notícia. Então tem pessoas que vivem disso, né? De ficar propagando a outras pessoas um segredo que tinha sido combinado entre os dois. Então não é uma tarefa fácil, não é confiável confiar ao outro o segredo do meu coração, que não é confiável confiar aos outros os anseios da minha alma. Algumas pessoas, de acordo com a experiência que temos visto, usariam os nossos segredos e anseios como uma arma contra nós, maltrataria-nos, lançando em nosso rosto as fraquezas que temos, as necessidades que nos assolam, as angústias que gritam dentro do nosso coração. Então, por causa de todos esses elementos que a gente percebeu até aqui, não é uma tarefa fácil abrir o coração para ninguém, pelo medo. E se eu nunca passei pelo problema de sofrer, porque abrir o coração para alguém, eu conheço alguém que já sofreu isso. Então, nós somos cercados de exemplos que não nos permite fazer o que a Bíblia muitas vezes requer que façamos, para nos aprofundar em relacionamento com os outros. É o que acontece em princípio aqui, ou a princípio com Ana. Ana tem um anseio frustrante, como a gente viu no texto. Ela queria ser mãe. Deus fechou seu ventre, a impossibilitou de ter filhos. Ela não poderia ter aquilo que iria trazer dignidade em uma sociedade patriarcal. Para quem conhece um pouco da história semítica ou judaica, a história antiga, a mulher ela existia para dar luz, ou seja, dar luz a filhos dignificava uma mulher. Hoje em dia a gente vê a grande parte das mulheres não querem ter filhos, porque os valores meio que se inverteram. Mas nessa época, para uma mulher não ter filhos, a sua dignidade não estava com a grandeza de uma mulher que tinha filhos. A Ana sabia disso e por isso sofria bastante numa sociedade patriarcal. Essa impossibilidade de ter filhos lhe envergonhava a ponto de chorar todas as vezes quando ela se reunia para o banquete sagrado que Eucana fazia todo o ano com a sua família, quando ia consagrar o Senhor. Então tenta imaginar o sofrimento dessa mulher todo ano. Ela sabia que o dia de adorar o Senhor era o dia de sua grande tristeza, porque ela não poderia oferecer aquilo que a dignificava na sociedade patriarcal. Só que tinha uma outra que não somente deu um filho, mas deu vários filhos. E é justamente essa outra que começa a pegar aqui no seu pé. A fraqueza de Ana, ela era evidente. Ela chorava, ela fazia questão de mostrar a todos o sofrimento que ela estava sentindo. Não tinha como esconder o sofrimento que ela estava sentindo. Todo mundo sabia, Ana não tem filho. Se ela não tem filho, foi Deus que fechou sua madre. Deus que a impossibilitou. Em alguns casos, alguém poderia dizer, ela deve ter feito alguma coisa de errado, e por isso Deus a puniu. Quem crê nessa teoria da maldição hereditária, vai dizer, deve ter sido a mãe dela que errou, e Deus castigou ela. Claro que a gente sabe que isso não existe. O desejo de seu coração foi entregue aos outros. Lembrando que abrir o coração para a pessoa errada pode trazer consequências dolorosas e irreversíveis à vida de quem entrega o coração. E diante desse descortinar, diante desse
abrir de coração, nós encontramos aqui pelo menos dois tipos de reações opostas. Quando você assume o direito que você tem de aprofundar a amizade com alguém, e esse aprofundar de amizade diz respeito à transparência que você tem que mostrar a esse alguém, você tem duas atitudes opostas diante de uma situação como essa. Você tem primeiramente zombaria e acusação, nesse caso de Penina, né? Que dentro de sua própria casa fazia pouco caso das angústias contidas no coração de Ana. Uma coisa é alguém fora de casa zombar da gente, né? Outra coisa é dentro da nossa própria casa, alguém ficar apontando para nós aquilo que Deus não nos deu, até como demonstração de castigo. Então a mulher que deveria ser sua grande amiga é a sua principal rival. Todos os anos a Penina jogava na cara de Ana aquilo que ela não poderia dar e que dignificava essa mulher como esposa. O texto que foi lido diz que Penina a provocava sem dó. A gente já viu na passagem do texto, irritando-a, sempre lembrando-a que Deus a tinha deixado sem filhos. Não é somente a sensação de não ter filhos, mas era a lembrança que a outra trazia o tempo todo. Está vendo? Você não tem filho. Deus não te deu filho. Olha quantos filhos Deus me deu. Hoje em dia ninguém se importa, quase alguém não se importa muito com isso, né? Não tenho um filho porque eu não quero, diria as feministas. Não preciso de homem. Se quiser ter filho, tenho medicina aí que me auxilia. Posso ter quantos filhos que eu quiser. E hoje em dia o número de abortos que crescem por causa dessa mentalidade de que eu tenho um filho se eu quiser. Esse dia a gente estava assistindo um documentário, eu e a Cléo, na Praça da Sé, homens lá vendendo comprimidos abortivos e uma clínica de aborto ilegal aqui na Praça da Sé. As pessoas se acham no direito, por exemplo, de decidir o futuro dos outros. Tem até o slogan feminino que vai dizer que toda mulher tem direito ao seu próprio corpo, né? Esse é o slogan feminino. Toda mulher tem um direito ao seu próprio corpo, no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Só que elas esqueceram que o feto é um prolongamento do seu corpo, mas não é o seu corpo. O feto é uma pessoa estranha ao seu corpo, tanto que é ele que decide a hora que ele quer sair. Tem esse negócio de, não, eu quero que o meu filho venha, eu posso até ser cesárea, né, claro. Mas quem decide a hora do parto é o próprio feto, mostrando que ele é um ser autônomo e diferente do corpo da mãe, embora estivesse ligado. Então tenta imaginar uma mulher todo ano, lembrando aquela pobre infeliz chamada Ana, de que Deus a tinha fechado sua madre, Deus tinha deixado sem filho. Uma coisa é os de fora zombar, uma coisa é os de fora ficar nos agredindo com palavra, outra coisa é os de dentro. A mulher que deveria ser sua grande amiga e se tornou a sua principal rival. Todos nós corremos esse risco, não é somente Ana. Como eu falei para vocês, quando se decide aprofundar a amizade, a gente corre o risco. A gente nunca sabe o que o outro vai fazer com aquilo que é importante para nós. É sempre uma incógnita. A gente nunca sabe qual que é a reação de um outro. Não existe fórmulas matemáticas que, se eu usá-las de formas corretas, eu terei o resultado que eu preciso ter. Não existe isso. Na relação a dois, na relação entre seres humanos, é uma arte que precisa de uma dinâmica para poder lidar, senão a gente acaba sofrendo e se decepcionando. Então todos nós corremos esse risco. Todos nós estamos sujeitos a cair nas mãos de pessoas perversas que não respeitam sofrimentos humanos, que não compartilham de nossas perdas, que são indiferentes às nossas dores, que zombam dos nossos fracassos e torcem pelas nossas quedas. Nós encontramos pessoas assim. E é assim que Penina se dirigia a Ana, ou se dirige a Ana, dentro de sua própria casa. É bom frisar que era dentro da própria casa. Um ambiente que deveria ser um ambiente de paz, um lar, era um inferno, pelo menos para Ana. É por isso, meus irmãos, que o nosso coração não pode ser entregue para qualquer um. Não pode. Se eu sei que o risco ele pode se tornar realidade, eu tenho que tomar um certo cuidado com quem eu converso os meus segredos. Eu não posso abrir as informações que me são caras
para qualquer um. Quando a Bíblia nos aconselha a ter amigos mais chegados do que irmãos, ela está descrevendo aqui uma amizade sincera, uma amizade tão profunda que nem o tempo, nem a força do tempo pode destruir. A Bíblia está descrevendo laços de amizades tecidas, formadas, construídas pelo Espírito Santo que habita tanto em mim como nele. É só a possibilidade de amizade como a Bíblia requer é quando os valores são os mesmos. A gente fica pensando que a incompatibilidade é somente num relacionamento entre casais, né? Que eu não posso me relacionar com um jugo desigual, etc. Mas em todos os sentidos da relação humana, o jugo desigual ele pode trazer danos irreversíveis para quem pratica a amizade. Desde a amizade e ainda mais o matrimônio. Corremos riscos. Diante do descortinar do coração de Ana, nós encontramos o oposto de Penina. Uma outra reação possível. Se a primeira reação que é possível é uma reação de zombaria, de acusação, de desprezo e de ser maltratado, a outra ação oposta é o consolo, o conforto das pessoas que a amam. Nesse caso aqui, Eucana, além de um esposo, foi um ombro amigo bem presente quando Ana mais precisava. Não somente foi um esposo, mas foi aquele moço capaz de enxugar as lágrimas de Ana quando Ana precisava. Todo ano parecia que o ritual era o mesmo. Ele ia sacrificar a Penina com as suas crianças, a Ana sozinha. A Ana olhava a Penina, Penina acusava a Ana chorava e Eucana consolava. Tenta imaginar todo ano o mesmo ritual. Mas o que é interessante aqui é que Ana encontrou consolo e conforto no coração de seu esposo. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Disse Eucana. Essa frase que ele vai dizer aqui no texto, não sou eu melhor do que 10 filhos, é justamente uma tentativa de consolar, não de jogar na cara dela, mas é de consolo. Será que não sou suficiente para você? Para quê? Eu sei que o filho dignifica uma mulher numa sociedade patriarcal, mas será que eu não supro a ausência, a carência dos filhos? Será que o meu amor por você já não é suficiente? Então ele tenta de diversas formas consolar o coração despedaçado de uma mulher que está sofrendo zombaria de sua amiga, né? Ou que deveria ser a sua grande amiga. Eucana não lança em rosto a debilidade de sua esposa querida, mas supre essa debilidade sendo um marido mais presente. Acho que era o momento onde ele sabia que tinha que se aproximar mais da esposa, era depois que ele ia adorar o Senhor. Interessante que a adoração ao Senhor deveria ser um momento de festa, né? Era festa para alguns, mas no caso para Ana era talvez o pior dia do ano que ela teria que passar. Ao perceber a angústia do coração da esposa, Eucana buscava o tempo todo alegrá-la porque a amava. Buscava alegrá-la porque a amava. Meus irmãos, são de pessoas assim que nós devemos nos cercar quando as coisas não vão bem na vida da gente. É por isso a necessidade de se ter amigos, nesse caso mais chegado do que irmãos. Pessoa que a gente possa abrir coração e pedir que ore por nós, pessoas que a gente sabe que o ombro amigo sempre estará presente. São pessoas assim que precisamos dar ouvidos quando fracos estivermos. São pessoas assim que nos coloca para cima. São essas pessoas, os amigos mais chegados do que irmãos, que a Bíblia aqui nos aponta a relacionar. Sabe, quando você está lá para baixo, eu sei aonde eu encontro aqui um oxigênio, onde eu vou encontrar aqui um combustível para elevar a minha moral. Sabe, eu tinha, e ainda tenho, né, alguns amigos. Eu tenho aqui um conselheiro que é o pastor Carlos, que faz isso o tempo todo comigo, mas eu tinha um amigo quando eu percebia que o motor estava falhando porque o combustível estava faltando. Eu falava, eu vou lá conversar com esse rapaz aqui, que eu sei que ele vai me dar um combustível, um ânimo. Até mentia muitas vezes, né? Dizia que eu era coisas que não era, para tentar elevar, mas eu entendia a intenção, e aí eu aceitava muito bem lá as informações que ele me passava. Mas aquela pessoa que não quer nos ver para baixo, sabe?
Bom, você precisa elevar isso daqui. Você aí começava a elogiar, não sei o quê. A gente saía melhor de como tinha ido até lá. Então é de pessoas assim que a Bíblia nos convida a se cercar. Pessoas como Eucana, tomar cuidado com algumas Peninas e nos aproximar em intimidade com alguns Eucanas, que o próprio Deus coloca diante de nós. E se além de colocar, Ele nos dá sabedoria para poder escolher. Lembrando que o amigo é o irmão que se escolhe, é o irmão que eu posso dizer, olha, eu quero que você caminhe comigo. É aquela pessoa que eu sei que quando eu fraquejar, ela me dará o seu braço para levantar-me para cima. É aquela pessoa que me dirá a verdade olhando nos olhos, porque isso é amigo de verdade, né? Amigo não é aquele bajulador que bate no seu ombro e diz coisa que você não é, mas o amigo de verdade é aquele que é capaz de dizer verdades olhando nos nossos olhos, mesmo que nos machuque, porque quer o nosso bem. Ana abre o coração para Deus, nesse próximo texto, e promove uma novidade de vida para todos. Interessante que quando se abre o coração para Deus, se amplia a bênção para outras pessoas também. No versículo 9, vai dizer assim, naquele dia, depois de ter se alimentado, Ana se recompôs e foi a Siló no templo do Senhor. E lá no templo, novamente ela repete o que já tinha feito nos versos anteriores. O que ela vai fazer lá no templo? Ela vai abrir o coração, mas agora para a pessoa mais certa. Ela começou de trás para frente, né? Ela deveria começar pelas prioridades. Ela começou reclamando com quem não deveria reclamar, ou pelo menos quem não deveria ouvir, ouviu a reclamação, que foi Penina. Depois ela demonstrou os seus sentimentos negativos, e outra pessoa percebeu, nesse caso, uma pessoa melhor, Eucana, e agora ela toma a decisão de abrir o coração com a pessoa mais certa. Nesse caso aqui, é Deus. Ela abre o coração, mas agora para a pessoa mais do que certa, para a pessoa mais adequada e capaz de suportar as maiores angústias do coração humano. A gente sabe que a amizade, ela é uma necessidade. Ela não é uma opção. A gente precisa de amizades sinceras. Só que algumas de nossas angústias nós só podemos compartilhar com Deus, porque só Deus é capaz de suportar aquilo que se encontra no coração da gente, em alguns casos, né? O Deus que sonda o nosso coração para consolar a nossa alma. Ana abre o seu coração para Deus e promove, a partir dessa abertura de coração, uma novidade de vida para muitas pessoas depois. É só vocês acompanharem depois a história. Quem foi o Samuel, o que o Samuel fez depois, e quem veio da linhagem daquele que o Samuel ungiu. Ela abre o coração para Deus, Deus lhe presenteia, e esse presente é uma bênção para toda a humanidade. Aflita, desconsolada, ela chora por uma coisa que beneficiaria a todos, o profeta Samuel. Mal ela sabia daquilo que ela estava pedindo, né? O mesmo profeta que ungiu a Davi como rei que seria da linhagem do Cristo, e o Cristo que seria salvador da humanidade. Olha só, um pedido, um desejo, e o que Deus faz com um pedido pessoal de alguém. Nesse caso aqui, Ana abre o coração para Deus, e Deus promove uma novidade de vida para todas as pessoas. Samuel unge Davi, Davi vira rei, e o Cristo será da linhagem desse rei chamado Davi. Agora, o que chama a nossa atenção, nesse texto que a gente viu, e nesse versículo 9 também, é a compatibilidade de vontade que existe entre Deus e Ana. Essas coisas não podem passar desapercebidas por nós. Quando a gente ora uma coisa que Deus já nos quer dar, quando a gente pede uma coisa que Deus já ia nos oferecer, você encontra aqui no pedido de Ana essa compatibilidade de vontade que existe entre ela e Deus. É uma harmonia do querer de dois corações que se afinam, nesse caso, dois corações que se respeitam. A Ana pede aquilo que Deus já iria dar. Isso é muito impressionante, quando você tem um coração muito íntimo com o coração de Deus, quando a oração é apenas aquilo que Deus já queria ouvir.
Sabe quando você vai se ajoelhar para orar e Deus fala assim, era isso que eu queria ouvir. É isso que alegra o meu coração quando ouço. A Ana vai fazer um pedido que Deus já tinha, por determinação, oferecer. Isso surpreende, não surpreendeu ela, mas nos surpreende depois de alguns anos, algumas centenas e milhares de anos, quando a gente enxerga um negócio desse aqui. Lembrando que Ófines e Finéias, que era o sucessor de Eli, ou sucessores de Eli, eram homens um pouco bagunçados. Para vocês terem uma ideia de uma das bagunças de Ófines e de Finéias, eles traziam prostitutas para se relacionarem dentro do templo. Era a cabeça dos sucessores de Eli. Deus, sabendo que o sacerdócio iria acabar com Eli, porque depois que o Eli morresse, não teria mais ninguém para substituir. Ele teria que levantar alguém. Só que vem Ana com um pedido. Ana quer um filho. E Deus precisa de um sacerdote, um profeta. O que Deus faz? Eu vou pegar o pedido da Ana com a minha vontade e vou fazer a mesma coisa. Então você percebe aqui um coração que pede a Deus aquilo que Deus já quer dar. Um coração harmônico com um coração divino. Um coração que deseja aquilo que Deus também deseja. É impressionante essa história de Ana e esse pedido aqui que ela faz. Ana, o desejo de Ana é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é uma resposta a um coração que se abriu para promover uma novidade de vida para todos. Ana pede um filho, e juntamente com o filho, Deus dá um profeta, que seria uma bênção para toda a humanidade. É exatamente por isso que não lhe custa nada devolver o garoto ao Senhor. Perceberam? Por que uma mãe, desesperada para ter um filho, depois que tem um filho, depois que desmama esse filho, entrega para Deus cuidar, e nunca mais vai ver aquele garoto, a não ser uma vez por ano? Aí você fica perguntando, essa mulher está de brincadeira, quer tanto um filho e depois dá para Deus? Percebe a harmonia de dois corações, que nesse caso se respeita, ou se respeita? Eu dedicarei sem reservas a ti, disse a Ana. O Senhor me dá um filho, mas eu sei que é teu. Ela sabia que, ou pelo menos se imagina que ela soubesse o que Deus tinha como intenção em dar a ela um filho, é tornar esse filho um profeta e um sacerdote. Eu dedicarei sem reservas a ti, disse a Ana. Ao Senhor darei por todos os dias de sua vida. Eu o prepararei para uma vida de santa disciplina. Ele vai ser, sabe o que, Senhor? Um nazireu. Não vou cortar o seu cabelo, ele vai ser extremamente consagrado a ti. O Senhor me deu, eu vou lhe dar, porque já era teu. Era o pensamento de Ana. Quando o coração se abre para Deus, em busca de fazer a sua vontade, todos em nossa volta se beneficiam com aquilo que Deus faz. Todos. Um presente ali que toda a humanidade foi beneficiada. Com amargura de alma orou ao Senhor, chorou muito, diz o verso 10. Saber o que é amargura de alma, né? Em alguns momentos da vida a gente tem essa amargura de alma. Sabe aquele choro que é digno do choro? Chora para valer, a alma chora e o corpo externa aquilo que a alma está sofrendo. Isso é chorar com amargura, tentar imaginar o que se passava no coração dessa mulher. Não era, aí se você for tentar aqui linkar, relacionar o porquê dessa amargura de alma, será que é por causa da Penina zombando? Será que é por causa da própria tradição patriarcal que não me reconhece com dignidade pelo fato de eu não poder ter filhos? O que será que pesa tanto no coração de uma Ana a ponto dela chorar amargamente por um pedido que depois ela vai dar e oferecer para Deus? Com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, diz o verso 10. Aí o Salmo 51, versículo 17, vai dizer assim: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Muito sofrimento a princípio essa mulher passou. Foi provocada sem dó dentro de sua própria casa, como a gente viu. Sentia completamente impotente, porque não podia fazer aquilo que gostaria de fazer.
não dependia dela ter filhos. É muito interessante que em alguns momentos da história de Israel, algumas mães se desesperam, algumas mulheres se desesperam pelo fato de serem estéreis. Você encontra, por exemplo, lá no capítulo 30 do livro de Gênesis, a história de Raquel, se eu não me engano, ou de Rebeca, acho que era de Rebeca, que fala com um dos filhos, dizendo assim: olha, dar-me um filho, senão eu morrerei. Raquel, dar-me um filho, senão eu morrerei. Como se dependesse do seu esposo o milagre de poder ter filhos. Então era muito comum naquela época o desespero de uma mulher quando se percebia na esterilidade, porque era uma cultura patriarcal. Aí você poderia imaginar, mas será que era isso que tornava Ana, ou que levava Ana a ter esse sofrimento tão grande, a ponto de o texto descrever aqui para nós que ela chorava de forma amarga a Deus, e que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza? Foi muito sofrimento, foi provocada sem dó dentro de casa, sentia-se completamente impotente, pois não poderia fazer aquilo que traria dignidade a ela, nesse caso aqui, ter filhos. Abriu o coração para a pessoa errada, né? Ou pelo menos a pessoa errada viu a angústia do coração, e aí sofreu as consequências por causa disso. Foi consolada pelas pessoas certas, e foi abençoada pela única pessoa capaz de lhe trazer um sorriso novamente no rosto. Então você encontra 3 estágios. Você encontra o abrir o coração para a pessoa errada e as consequências ser extremamente dolorosas. Você encontra abrir o coração para a pessoa humanamente certa, você vai encontrar consolo e repouso, são amigos mais chegados do que irmão. E você encontra aqui abrir o coração para a pessoa mais do que certa, ou para a primeira e única pessoa que deveria, dependendo do caso, que nesse caso aqui era Deus. Foi abençoada e abençoou. O filho que era dela, ela deu a Deus, e Deus entregou para promover uma novidade de vida para toda a humanidade. Samuel foi um grande profeta. Deus é o único capaz de entender e responder às angústias da alma humana. A gente precisa de amigos, somos seres relacionáveis, mas em alguns casos só quem pode suprir o que grita o nosso coração é a pessoa de Deus, e que Ele nos ajude no momento em que, quando precisarmos de uma resposta de sua vontade, a gente possa encontrar, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Vamos orar? Que o Senhor nos ajude, querido Deus, a colocar não somente a confiança, mas a esperança na Tua santa pessoa. Que o Senhor possa responder, acalmar e resolver os problemas de nossa alma, as angústias do nosso coração, que a gente possa encontrar satisfação plena no Senhor e realização completa. É o nosso desejo, é o nosso pedido, que assim fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.